dia. Nós vamos, mais uma vez, estar cultuando ao Senhor, estar conversando a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus, tá? Principalmente falando sobre a revelação de Deus, tá? Porque isso aí, a revelação, ela vai muito além da Bíblia, né? Vai muito além do que os escritores bíblicos, né, conseguiram captar, por causa das limitações humanas, claro, né? Mas, apesar dessas limitações humanas, né, o Espírito Santo é quem complementa, digamos, essas informações a ponto de não haver prejuízo. Há prejuízo, mas não prejuízo que venha atrapalhar, digamos, a ação de Deus, tá bom? Então, a revelação em si, ela vai muito além dessa questão do que o texto bíblico pode ou busca nos informar sobre o próprio Deus, sobre o amor de Deus. No Salmo 119, versículo 101, né, o texto bíblico diz assim: retenho os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Perceba que há grandes limites nessa palavra, porque há muito de eu, né? Há muito de eu faço, eu tenho, eu sou capaz, eu ajo, né? E, na verdade, a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que seja justo. Isso não há ninguém por si só, sem a ajuda de Deus, né? Sem a ajuda de Deus, as pessoas são exatamente isso. Nós somos exatamente isso. A ajuda do Senhor Deus a nós é que nos faz diferente do que seríamos se não tivéssemos essa ajuda. Tá bom? Então, essa coisa de eu retenho os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra, fica muito mérito pessoal e, na verdade, esse mérito não existe. Tá? Então, na linguagem da paráfrase terapêutica, a gente pode dizer o seguinte: somos bem-aventurados, pois Deus, pela sua graça, por seu Espírito, tem nos levado a reter nossos pés de todo o caminho mau, por Ele nos fazer observar a sua palavra amorosa. Tá? Então, é uma obra dele, é mérito dele. Realmente, temos feito isso. Não como deveríamos, não 100%, né? Mas temos feito isso, né? Um pouquinho mais temos, mas não é mérito nosso, não é empenho nosso, não é esforço nosso, mas é obra do Espírito de Deus, né? Usando um Fusca 68 como eu sou, um Fusca 68 como você é. Então ele usa isso que a gente coloca nas mãos dele, que é a nossa vida, e aí ele vai fazendo os milagres para que essas coisas possam acontecer, tá? Então é mérito dele, grande mérito, porque pegar isso que a gente coloca na mão dele, que é a nossa vida, e fazer o que ele faz, mesmo conseguindo pouco fazer o que ele faz, o que ele gostaria de fazer, ainda assim é um grande mérito dele, tá bom? Então, esse é o versículo 101 do Salmo 119. Então, com essa visão, né, nós buscamos, no nosso culto matutino, a gente busca compreender como ele atrai os seus amados. Como é que ele atua para atrair as pessoas que ele ama. Quem são as pessoas que ele ama? Todas. O que é que ele faz para atrair, né, essas pessoas? Aí eu coloquei aqui duas coisas. Primeiro, perdoando. Esse perdão aqui não é aquele perdão, né, promovido na cruz, porém bem lembrado na cruz, mas não aquele perdão que nos dá a condição de uma eternidade. Mas o perdão aí é aquele que Jesus falou lá na cruz, quando ele olhou para aquelas pessoas que estavam xingando e agindo contra ele, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É esse perdão de compreensão, é esse perdão de quebra de obstáculos. Ele tira todos os empecilhos que poderiam acontecer, evitando que aquelas pessoas chegassem a ele ou que ele chegasse às pessoas.
né? Então, esse perdão aí é a quebra de muros, é a quebra de muralhas que o próprio homem constrói com a sua ignorância e com o seu domínio, né? O domínio que o pecado tem sobre ele. Então, essa muralha é quebrada, né? E Deus, Jesus, com esse perdão, ele cria pontes, situação, condições para que tanto ele possa chegar aos homens, mesmo aqueles que fizeram alguma coisa contra ele, como também pontes que facilitem esses homens a virem ao encontro dele. Certo? Então, para nos atrair a ele, é fundamental isso que ele fez: perdoar, né? Abrir caminhos, quebrar muralhas, facilitar, né, a ligação entre o homem e o próprio Deus, tá bom? Tirar obstáculos. A segunda coisa que ele faz e que vale a pena a gente relembrar, né, nesse momento, porque tem a ver com o nosso culto matutino, né, quando ele está nessa busca de atrair as pessoas para ele, é o de acolhimento. Primeiro perdoa, depois ele acolhe, ele demonstra esse acolhimento, né? Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? Ele diz: olha, venha que eu tenho um acolhimento para vocês, venham como estão, né? Não é aquele Deus pagão que diz assim: mudem, depois venham, né? Sejam do jeito que eu quero e depois venham. Façam os sacrifícios de vocês para mudarem e depois venham. Não é esse o Cristo, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é: como vocês estão, venham. Né? Venham estar comigo, venham para comigo, e eu sei perfeitamente acolher vocês. Eu tenho como acolher, né, cada um de vocês do jeito que estão, qualquer que seja a circunstância, porque esse amor dele, né, é incondicional. É um amor que abrange e alcança todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Até aquelas pessoas que nós fazemos questão de colocar na lista dos que são desprezados por Deus. Até essas pessoas, Deus ama apaixonadamente a elas. Deus ama cada uma delas do mesmo jeito que ama a mim. Do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho. E eu tenho dito que vai além ainda, porque além desse amor, existe esse amor que é igual para com todos, há também a questão da equidade. Ele tem uma atenção especial para essas pessoas que estão mais, né, distante dele. Semelhante ao que aconteceu com o filho pródigo. Né? Lá está o filho pródigo que saiu, e lá está o pai, lá na estrada, esperando que o filho volte. Né? E lá dentro está o filho abençoado, o filho protegido, o filho que está em casa. Deus ama os dois igualmente, mas a atenção dele está voltada para aquele que está fora, aquele que está distante, aquele que está perdendo tanto, né, da sua companhia e da sua proteção. Entende? Então Deus tem uma atenção especial para com essas pessoas. E a gente pode identificar essas pessoas pelas listas que fazemos. Essa lista que a gente cria, né, inconscientemente e às vezes conscientemente. Né? Quem são as pessoas que Deus despreza? Deus não gosta, Deus odeia, Deus não protege, Deus não ama as pessoas que são assim, 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 as pessoas que pensam assim, 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 as pessoas que agem assim, assim, assim. A gente faz essa lista. Né? Nos ensinaram até a fazer essa lista, coisa de homem, coisa carnal, coisa maligna mesmo, coisa diabólica mesmo. Né? Jesus não veio para julgar, mas nós viemos. Jesus não veio para condenar, mas nós estamos aqui para isso. Né? Há uma necessidade de julgar e condenar as pessoas. Pois bem, essas pessoas que nós julgamos e condenamos,
é até bom, quer dizer, como tudo, né, tem o seu lado bom, o seu lado ruim, né? Uma parte do lado bom disso, de fazermos essa lista, é porque agora você tem certeza que essas pessoas que estão na sua lista, Deus ama intensamente. E outra coisa, quanto mais você ofende essas pessoas, mais você ofende a Deus. Quanto mais você cria situações negativas em relação a essas pessoas, mais você ofende a Deus. Mais eu ofendo a Deus quando eu crio situações contra elas. Entende? Então, Deus ama, já sabemos, e ama a todos, e Ele quer atrair todos os seus amados, todos Ele quer atrair a Ele. Então, primeiro Ele perdoa e segundo Ele acolhe, Ele demonstra acolhimento. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Não escutem as críticas dos, entre aspas, dos cristãos. Não escutem as críticas e os julgamentos dos religiosos. Não escutem, não percam tempo com isso. Venham a mim. Não importa se eles acham que isso está acontecendo ou não. Não importa, não liguem para eles. Venham a mim. Né? E eu vos darei todo o conforto, todo o consolo que vocês precisam. Tá? Tem muita gente não indo a Jesus por causa de gente como eu, preconceituoso, intolerante, gente que fica escolhendo quem é que Deus ama. Tem muita gente que deixa de ir a Jesus por causa de pessoas como eu e minhas prepotências. Entende? Então ele diz, vinde a mim, larga esses prepotentes para lá, não ligue para eles não, eles são tolos, são bobos, são crianças, venham a mim, né? E eu cuidarei e eu acolherei perfeitamente cada um de vocês. Falando sobre o culto a Deus, deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar, né? Irmã Ivete, bom dia. Bom dia. Deixa eu botar aqui. Cadê? Ok. Então, o verdadeiro culto a Deus. O que eu queria lembrar hoje sobre a verdade, o verdadeiro culto ao Senhor na lembrança de hoje, é manifestarmos-nos pela África, pelos africanos. A gente pode estar preocupados com eles, às vezes até esquece, né? Quem passa problemas são eles, quem dói lá a vida deles, a gente nem lembra deles. Estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que a gente então esquece das dificuldades maiores deles. Dificuldades maiores que nós criamos, que nós praticamos contra eles, né? Mas o verdadeiro culto a Deus é estarmos voltados para eles, é estarmos orando por eles, é estarmos reclamando, né? Reclamando o que já fizemos contra eles. Há pouco tempo a Alemanha reconheceu, né? Outros países da Europa também já reconheceram o que fizeram, né? Porque a Europa, os países cristãos da Europa, né? Acabaram, arrasaram, assaltaram, fizeram de tudo de maldade ali naquela África para se enriquecerem. Hoje são ricos por causa da riqueza que tiraram ali daquela África, né? Então, mas hoje não, as portas, as fronteiras estão todas fechadas para africanos não entrarem, né? Não entrarem, porque a economia deles não pode ser prejudicada com a chegada de mais gente, de mais, né, pessoas de outros países. São países de origem evangélica, de países de origem cristã. Hoje não, hoje para poder eles ficarem mais à vontade para fazer essas coisas, eles dizem, não, nós somos países laicos, entende? Nós não temos religião, então fica com mais liberdade. Tem um lado bom disso, viu? Tem um lado bom, mas tem um lado deles ficarem agora mais livres. Não temos compromisso com ninguém, não temos compromisso com Deus. Somos laicos, não temos religião. Então a gente pode mesmo fazer isso. Agora, quando tinham religião, em nome da religião, foram para a África dizendo que iam levar Jesus, né, lá para aquela África, e enquanto falavam de Jesus, roubavam todos eles. Roubavam as pessoas e roubavam o que elas tinham. Países
evangélicos, países cristãos fizeram isso. Entendeu? É por isso que hoje você vai na África, a grande parte da África ela é muçulmana. Porque os cristãos, né, passaram por lá e fizeram um vendaval. Assaltaram tudo. Entendeu? Então ficou lá o resto. Aí já não interessava mais, não tinha mais o que tirar. Então já não se preocupavam mais em pregar sobre Jesus lá não. Aí os muçulmanos foram e pregaram. Entende? Esses somos nós. Isso tem que nos incomodar, não é? Isso tem que estar dentro da nossa preocupação. Isso tem que estar dentro da nossa oração. A gente tinha que estar orando por isso toda semana, porque quando a gente ora, não é que Deus vai ser lembrado, não. Quando a gente ora, não é que Deus vai se sentir obrigado a fazer porque estamos orando, não. É porque quando a gente ora, a gente está se relembrando das nossas culpas. Nós estamos nos comprometendo, ou quando a gente ora, a gente está dizendo, Senhor Deus, pode contar comigo. Eu quero, eu estou precisando, eu estou pedindo isso, então conte comigo. Me usa, Senhor, na resposta disso. Então essa é a vantagem da oração. Deus já sabe do que já fizemos lá. Deus já sabe dos assaltos que fizemos. Deus já sabe das nossas culpas. Né? E Deus, dentro do que é possível, tem abençoado aquele povo. Mas precisa de mais, precisa da nossa determinação nisso. Então, quando a gente ora, não é? A gente vai estar relembrando da nossa culpa, né? E nos comprometendo mais. Entendeu? Nos comprometendo. Então, a oração tem esse grande valor. Não é que Deus precise da oração para demonstrar o seu amor, não. Né? Deixa eu botar aqui para não esquecer uma coisa. Muito bem. Então não é que Deus precise disso não, porque Deus ama aquele povo lá e quem ama não esquece, né? Deus, dentro do pouco que chega para eles, Deus tem feito milagres, Deus tem abençoado. Quando você vê as fotos aí, apesar da fome, da miséria, do sofrimento daquele povo, você vai ver gente cantando, gente dançando, gente gritando, gente alegre. E olhe lá se não são mais alegres do que nós. Mas isso não justifica, né? Não assumirmos a nossa culpa e fazemos. Então, como eu estava falando, a Alemanha há pouco tempo reconheceu os crimes graves que cometeram lá. Aí, para poder ficar com a mentezinha, ficar com a consciência meio tranquila, mandaram lá alguns milhões, mandaram dinheiro para um povo que não sabe o que fazer com o dinheiro. Sabe lá quem chegou aquele dinheiro? Se a Alemanha e se os países da Europa, né, saíssem desses países e colocassem os africanos lá dentro, ainda assim não pagaria os crimes que cometeram lá dentro. Quanto mais mandando aquela mixaria, mandando apenas, não, tem que ir lá para dentro para não é explorar não, primeiro até porque não tem mais o que explorar lá, mas é desenvolver com eles, sentar com eles, levá-los a crescer, levá-los a desenvolver, levá-los a entender como fazer para que o país deles cresça, né, economicamente, para amenizar aquela miséria e aquela fome. Né? É assim que a gente vai ressarcir os nossos pecados, as nossas culpas. Tá bom? Então, o verdadeiro culto a Deus é estarmos atentos a isso e não indiferentes. Não, são um bando de preguiçosos. Não querem trabalhar, não. É por isso que são pobres. É por isso essa mentira que a gente gosta de desenvolver, porque alienaram a gente. O capitalismo aliena a gente e a gente fica repetindo como papagaios um monte de coisa que a gente nem sabe, na verdade, se aquilo é verdade. Entende? Então, o verdadeiro culto a Deus não é o blá, blá, blá que a gente faz domingo, não. O verdadeiro culto a Deus é estarmos atentos à miséria, ao sofrimento das pessoas que Deus ama e que muitas vezes estão sofrendo por culpa nossa, por causa da nossa maneira de agir, de ser ou de nos silenciar diante dessas injustiças. Tá bom? Esse é o verdadeiro culto a Deus. Aquele negócio de Deus, eu te amo, eu sei que tu me amas, Senhor, olha como tu és maravilhoso. Aquilo é conversa fiada, aquilo é repetição tola que não leva ninguém a nada.
tá bom? A não ser para a gente, quando a gente passa uma semana sendo realmente bênção na vida das pessoas. Aí sim, aquilo tem sentido. Fora disso, não tem sentido, tá bom? Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários, para facilitar, né? A irmã Maria Arideia, muito bom dia. Cadê? Não entrou não? Não. Deixa eu colocar de novo. Está aqui. O texto bíblico, nós estamos em João, capítulo 4, tá bom? João 4. Nós estamos no versículo 5 e 6. Aqui o título é Jesus e a Mulher Samaritana. Aí o versículo 5 e 6 diz o seguinte: chegou, pois, a uma cidade de Samaria. Isso aqui ele já lembra que conversamos ontem? Está falando aqui do preconceito do povo da Judéia, né, dos judeus, o chamado, entre aspas, o chamado povo de Deus. Então, a prepotência, o preconceito, não é contra as outras pessoas, não. Contra eles mesmos, porque Israel aí, a Samaria, era de judeus. Só que são judeus que foram espalhados pelo mundo, né, pelos assírios. Aquelas 10 tribos e voltaram, né, estão aí. Tanto eles tinham preconceito com os judeus, quanto os judeus tinham preconceito contra eles. Eles criticavam os judeus, porque os judeus, a Bíblia dos judeus, não era somente os 5 livros de Moisés. Eles tinham colocado outros livros. Então, quando a gente está na carne, quando a gente é joio, qualquer razão serve para criticar o outro. Qualquer coisa serve. Entendeu? Quando a gente não está guiado pelo Espírito e não está querendo ser guiado pelo amor de Deus, então qualquer coisa serve para encontrar o erro no outro. Isso eu faço o tempo todo, isso todos nós fazemos. E ali estavam os samaritanos também criticando os judeus. Eles criticavam: vocês têm uma Bíblia falsa, porque vocês não têm somente os livros de Moisés, vocês têm outros livros, você tem os livros poéticos, os livros dos profetas, né? A gente não, nós só temos o de Moisés. Grande coisa, né? Jesus passou o tempo todo dizendo: olha, antigamente Moisés disse isso e isso, eu porém digo a vocês isso e isso, porque o que Moisés entendeu não tem nada a ver com Deus. E eles estão lá se arrogando, né? Como se fossem os donos da verdade, porque tinham somente os 5 livros de Moisés. Por outro lado, os judeus perseguiam os samaritanos, né? Porque diziam: não, nós somos uma raça pura, né? Nós não nos misturamos, vocês se misturaram com outros povos. Veja que coisa ruim brigando com coisa má. Tudo farinha do mesmo saco, só que cada um encontra uma diferença um do outro. Mas é tudo nesse mesmo estilo, né? Então, nos versículos 1 e 2, 3 e 4, é exatamente isso que João está mencionando, tá? Para depois explicar que Jesus chegou a Samaria. Então fica dizendo: Jesus foi a Samaria, que grande espetáculo, que grande diferença, né? Por quê? Como é que... É isso que ele vai mencionar aqui nesse texto. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Tá? Achava-se ali o poço de Jacó, naquele local onde Jesus chegou, que era caminho, né? Na verdade, se você for olhar direito, para não passar pela Samaria ou pela Samaria, as pessoas davam, como que assim, pegavam um caminho diferente, né? Para poder não passar por dentro da Samaria. É uma coisa diabólica, né? Não é muito longe de nós, não. A gente repete muito disso, né? Achava-se ali, então, o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, né, sentou-se assim junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então, ali,
chega Jesus naquele lugar, cansado, e senta e fica ali para descansar um pouco, né? Os discípulos estão acompanhando e vai se desenrolar a partir daí vários outros fatos, né, que serão muito importantes para o que Jesus está ensinando, para o que João, o evangelista, está ensinando a partir do ensino de Jesus. Tá bom? A gente vai estar conversando isso amanhã, né, já pelo versículo 7 e 8, a gente vai conhecer um pouco melhor nessa sequência da preocupação de João Evangelista sobre o que Jesus vai falar, né, àquela mulher. Vamos aqui para um outro tema, que é o recado bíblico, o recado de Jesus Cristo aos ricos. Aos ricos. Lembrando, gente, que quando a gente fala de rico, a classe média pensa que é rica, pensa que a gente está falando para ela. Não, a classe média é pobre. A classe média é pobre. Só que é um pobre, digamos, com uma gordurinha a mais, só isso. Né? O rico é aquele que, se ele parar de trabalhar agora, ele ainda vai continuar muito bem. Entendeu? Ele ainda vai continuar com a vida muito tranquila, muito boa, porque ele, com a ganância dele, juntou muito dinheiro. Então ele pode parar a qualquer momento e ele vai ter uma vida tranquila na questão financeira. Esse é rico. Agora, o classe média não. Se a classe média parar de trabalhar hoje, ela vai empobrecer e morrer, e vai passar fome. Então não é rico. Classe média não é rica. Classe média é metida a rica, porque a gente, em vez deles olharem os ricos e descobrirem que eles são pobres, eles ficam olhando para os pobres e dizem assim, não, então eu sou rico, porque eu não passo as dificuldades que o pobre passa. Então ele fica nessa coisa. E o bom para o rico é que a classe média, quando a gente está falando de rico, a classe média assume e eles lá nem estão aí, nem ligam. Esse recado que eu vou falar aqui, isso nunca vai preocupar o rico, entendeu? Nunca vai. Rico não precisa disso. Rico não quer nem saber disso. Aí os motivos por que Jesus, é isso que a gente tem conversado. Quais são os motivos que Jesus teve, né, no texto bíblico para dizer para aquele rapaz, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. Tá? Por que Jesus disse isso para aquele rapaz? Tá? É isso que a gente tem conversado durante algumas semanas. Então, o primeiro motivo por que Jesus disse isso é que não se consegue servir a dois senhores, a Jesus e a Mamon. Mamon é o deus da riqueza, é a riqueza em si, é toda a escravidão que a riqueza produz na vida de uma pessoa. Tá? Então, primeiro motivo, não se consegue servir a dois senhores. Ou ofende um, presta atenção nisso, ou ofende um para servir o outro, ou serve ao outro e ofende um. Um sai ofendido. Não tem como, entendeu? Os dois saírem agradados. Um sai ofendido, tá bom? E vamos ver até por quê. Segundo motivo por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz. Para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Não é somente, Deus, eu me arrependo de ter sido um explorador dos outros. Não, tem que voltar e ressarcir todo mundo. Quem vai fazer isso? Qual é o rico que vai fazer isso? Só Zaqueu, né? Só Zaqueu. Terceiro motivo por que Jesus falou para aquele rapaz, vá, fique pobre e me siga. Por que Jesus falou isso para aquele rapaz? Amor às riquezas é a causa de todos os males. E os males não casam com a vontade de Deus. Tá? Então, o amor à riqueza, o amor ao capital, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Quarto motivo por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz. Riquezas deixam o evangelho raso na vida das pessoas. A riqueza deixa o evangelho raso na vida dessas pessoas. É o que Jesus fala na parábola, né, da semente. Tá bom? Quinto motivo. Ricos saem vazios diante de Deus.
Lucas 1,53. Os ricos não conseguem encher-se de Deus. Não conseguem. A riqueza não permite. Tá? Então, esse é outro motivo por que Jesus disse aquilo para aquele rapaz. Sexto motivo. Ricos não são carentes de Deus. Lucas 6, 24 e 25. Eles não têm carência. Eles não necessitam. Só se alimenta de alguma coisa quem necessita daquilo. Quem tem fome daquilo. O rico não tem essa necessidade. Lucas 6, 24 e 25. Sétimo motivo por que Jesus disse ao rapaz: vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Ricos não investem na eternidade. Lucas 16, 19 a 25. Não investem na eternidade. Tá bom? Oitavo motivo por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz. Amar como Deus quer, só sendo pobre. Se rico amar como Deus quer que a gente ame, e Deus dá a condição para a gente amar, o rico fica pobre. Compreende? Então, Jesus falou aquilo para aquele rapaz, porque ele só vai conseguir amar se ele for pobre. Porque se ele for rico, ele não consegue amar como Jesus orienta, como Jesus quer que a gente ame. Nono motivo. Impossível um rico ser salvo. Impossível. Ele vai ter que ser pobre para poder se render, não é, ao Senhor Jesus. Décimo motivo. Riqueza faz cair em tentações. 1 Timóteo 6, 9. Tá bom? A riqueza produz isso nas pessoas. 11º motivo. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Foi tudo exatamente que ele disse àquele rapaz, né? A ressonância da fala de Jesus. Vá agora sem demora, não mais tarde, não depois. Isso a gente conversou na semana passada. 12º motivo, né? Por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz? Foi o que Zaqueu entendeu na conversão. Tá? A conversão é obra do Espírito Santo. Nela, todo o imagem e semelhança é regenerado. Presta só atenção nisso, né? Presta bem atenção. A conversão é a regeneração do imagem e semelhança da gente. Aquele que Deus nos criou, né? E que o pecado colocou na lama, corrompeu. Pois bem, a conversão vem e regenera essa imagem e semelhança. Nela, na conversão, a pessoa recebe uma nova natureza. Nela, a pessoa se torna seguidora de Jesus. Ora, nenhuma dessas coisas casa com a ganância, com a mentalidade de um rico. Tá bom? O arrependimento não é só reconhecer que é pecador. Isso é mais do que reconhecer os seus pecados. É buscar consertar os prejuízos causados. É ressarcimento. É até ter prazer em ressarcir. Então eu me converti. Então eu volto às pessoas que eu explorei para poder ressarcir essas pessoas. Tá? É buscar não cometer mais os erros passados. É ter prazer em não cometer mais os erros passados. Sem entender muito o que estava vivendo, Zaqueu agora era uma nova criatura, né? Na história de Zaqueu. Reconheceu que a pobreza existe por causa de gente como ele. Pobreza existe por causa de gente como ele, ganancioso. Aliás, eu até coloquei aqui as coisas. Ganância, exploração, engano, alienação, amor ao lucro. Então é gente como ele que produz a pobreza, porque precisa, por dois motivos. Precisa do pobre
para que o pobre se submeta à exploração dele. O cara está passando fome. Aí ele diz assim, olha, não vou ser justo, só vou pagar tanto. Você quer? O cara não pensa, não. Eu quero. Outro dia, alguém aí do governo disse assim, vocês preferem ter direitos e não ter emprego ou preferem ter emprego e ter direitos? Como é? Deixa eu ver. Não ter direitos e ter emprego ou prefere ter... Veja só a cabeça do rico. É assim que funciona. Entendeu? Vocês preferem ser explorados e ter emprego e ganhar dinheiro? Ou preferem não ter trabalho e não serem explorados? É assim que funciona a cabeça dos filhos do cão, do diabo. Pensa assim. Entende? E esse é o mundo de Mamon, esse é o sistema de Mamon. É assim que funciona. Então... quando você, no caso de Zaqueu, Zaqueu reconheceu que havia pobreza por causa de gente como ele. Outro, para ressarcir todos, né, seus pecados contra os indefesos, né, metade do que ele tinha ele daria aos pobres. Isso iria amenizar. Voltemos ao caso da Alemanha. Se a Alemanha vendesse tudo que tinha, tudo que ela tem, tudo, e é uma grande economia, se ela vendesse tudo, toda a riqueza dela, ela não pagaria o prejuízo que ela já deu na África, naqueles países onde ela explorou, ela colonizou. Não daria, não pagaria o que ela fez. Entendeu? Então aquela merreca que ela deu lá para... Acho que foi a Zâmbia, parece-me, né? Aquela merreca que ela deu, e que outros países da Europa também já mandaram. A França já mandou, e outros, né? Aquela merreca não vale nada, porque se eles vendessem tudo que eles têm, não pagaria o prejuízo que eles deram na ganância cristã que eles tiveram no começo, quando exploraram a África. Ok? Então, pagaria com bons juros, sim, no caso de Zaqueu, olha, eu vou pagar com bons juros tudo aquilo que eu fiz, não é? Eu vou pagar, vou devolver quadruplicadamente aquilo que as pessoas que eu explorei, que eu cometi crimes contra eles. O 12º motivo, né, para aquela orientação de Jesus para aquele rapaz, deixa eu consertar aqui. O 12º motivo é isso que faz um verdadeiro arrependido. Ou seja, o 10º motivo era da orientação de Jesus era que Zaqueu fez exatamente o que Jesus faria se estivesse no lugar, né? Se a pessoa convertida fosse Jesus no lugar delas, sendo ricos. Entende? Então, o que Zaqueu fez é exatamente o que Jesus faria se estivesse no lugar dele. E todo mundo que quer imitar Jesus faria a mesma coisa. Tá? Em vez de pegar o dinheiro e ficar subindo e descendo, né? Subindo e descendo nesses foguetes aí, que aquilo custa uma fortuna. Olha, gente morrendo de fome, gente sem vacina, gente sendo explorada por eles. Enquanto estão sendo exploradas por eles, eles estão brincando de sobe e desce de foguete, gastando uma fortuna. Porque eles têm muito mais, para eles tanto faz aquilo. Aquilo é uma brincadeira para eles, né? Jesus não faria isso. Jamais. Então, para ser de Jesus, para ser salvo, tem que mudar essa mentalidade. E foi isso que Zaqueu fez, e essa seria a orientação. Esse é o motivo por que Jesus orientou aquilo para aquele jovem rico. Tá bom? Muito bem, vamos aqui para a declaração doutrinária. É outra coisa que eu queria chamar a atenção hoje, a declaração doutrinária. A declaração doutrinária diz o seguinte... Ela diz assim, a declaração que eu tenho aqui e que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre ela. Já conversamos outros aspectos, né, outros dias, mas hoje aqui tem assim. A Bíblia revela o destino final do mundo.
e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Então, há essa afirmativa nessa declaração. Veja o que é que eu anotei sobre isso. A Bíblia, presta atenção nisso, a Bíblia só revela uma coisa: o amor intenso e perfeito de Deus para com todos os homens. Tá? Ela só revela uma coisa: o amor intenso e perfeito de Deus para com todos os homens. O resto, outros temas, é entendimento dos homens que tiveram contato com esta única revelação. Destino final, critérios para julgamento divino e outras informações mais não são nem secundários para os propósitos do Senhor. Não são. Secundário é o anseio de Deus alcançar o maior número possível de pessoas com esse seu amor, inclusive usando com sua sabedoria o testemunho dos que são luz e sal por obra do seu Espírito Santo. Ele não usa da promoção de medo, presta atenção nisso, ele não usa da promoção de medo e chantagens para atrair ninguém, pois de forma alguma ele, por seu amor, obriga ninguém a nada. O que faz é com a permissão inicial de cada pessoa. E isso é bem coerente com aquela palavra de Jesus, que eu não vim para julgar nem para condenar, eu vim para salvar. Entende? Se a Bíblia se preocupa em ficar dizendo para a gente sobre juízo final, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Quais são os critérios que vai ser usado, ela estaria nos autorizando, se fosse esse o objetivo dela, ela estaria nos autorizando a fazer julgamentos e a condenações. Ok? Os escritores, dentro das suas limitações humanas, eles então passaram a entender, não, então, quem é de Deus é por causa disso e disso, conclusões deles. A revelação de Deus é só uma: amor, amor, amor. Amar os homens, amar as pessoas. E, em segundo plano, que nós podemos perceber por causa desse amor, como fruto desse amor, é criar situações para atrair as pessoas. Porque quem ama quer atrair as pessoas. Quer que a pessoa amada esteja perto. Entende? Então, nada de ficar, olha, vocês venham porque senão vocês vão sofrer isso. Vocês venham porque... Isso não é amor. Isso aí é pressão. Você está pressionando. Isso aí não é amor, é doença. Quem faz isso em nome do amor é doente. Porque quem ama quer o bem do outro, quer o melhor para o outro, quer, entendeu? Não vive de chantagem em cima do outro, não vive de botar medo no outro. Isso não é amor, isso é enfermidade, é uma doença. Ok? Então, o objetivo da Bíblia é revelar o amor de Deus. Isso sim. E, em segundo plano, é o que Deus faz para atrair as pessoas a Ele, por amor, né? Para que as pessoas queiram estar perto. Aí ele diz assim, lá, a gente volta para quase o mesmo texto: sejam a luz que vocês são, sejam o sal que vocês são, para que o mundo, as pessoas que eu amo, para que elas vejam as vossas boas obras, para que elas vejam o que vocês são em meu nome, para que elas sejam abençoadas com isto e elas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Elas se sintam atraídos a mim através do testemunho de vocês. Só isso. Amor. E essa coisa desses julgamentos, dessas condenações, dessas coisas, isso aí tudo aí não é da... Não, inclusive, foi feita uma pesquisa, né, de que a Bíblia fala mais sobre inferno do que sobre céu.
Mas isso não casa com amor. Então isso é próprio da letra, ou seja, é próprio dos escritores. A gente tem essa coisa. Se eu não consigo bons argumentos para chamar você para perto de mim, então eu fico inventando argumentos que lhe pressionem, argumentos que lhe obriguem a ficar comigo. Entende? Isso é do ser humano. Então isso é da letra, isso é do escritor, né? Não é exatamente do amor de Deus. O amor de Deus, ele atrai pela beleza dele, pela graciosidade dele, e não pelos medos que ele possa produzir na vida das pessoas. Tá bom? Então, essa revelação da Bíblia, não é? Que está mencionado aqui, destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará, isso aí fica lá para um quinto motivo, um quinto objetivo, se é que esse foi realmente o objetivo que a Bíblia tinha. Tá? Muito bem, vamos para o Facebook. Eu tenho pelo menos 4 minutos aqui para a gente ver rapidinho lá no Facebook o que é que a gente tem por lá. Deixa eu colocar aqui. Reginaldo Trajano, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito bem. No Facebook, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar pelo culto, né? O culto que estamos prestando hoje. Deixa eu colocar aqui na tela o Facebook. Cadê ele? Aqui. Pronto, ele está aqui. Vamos folhear, né, o que está aqui. Vamos começar aqui pelo culto de hoje, tá? Deixa eu adiantar aqui, deixa o computador me ajudar aqui. Pronto, aqui está o culto de hoje, né? Esse culto de hoje está curtido já até agora, né? Pelo Reginaldo Trajano, Maria Arideia e Ivete Espíndola, tá bom? Esses queridos já curtiram o culto de hoje. Vamos ver aqui mais. O dia de hoje. O dia de hoje. Não é aqui, é aqui. O dia de hoje é o seguinte, o mês a gente já sabe, é o mês azul. O dia é o dia do trigo, é o dia da Bíblia em versículos, em 1527. Olha o que eu falei outro dia, né? 1527 é quando a Bíblia foi dividida em versículos. É o dia do médico intensivista. É o dia da esquadra da Marinha, tá? É o Dia Nacional do Estado Novo de Getúlio Vargas, 1937. É o dia do médico... O que é isso aqui? Cadê Getúlio Vargas? É o dia da nota fiscal. É o dia da surdez. É o dia da prevenção e combate à surdez e do surdo. É o Dia Internacional do Nascimento de Qin Shi Huang, não sei quem é, mas deve ser gente importante por aí, né? Em 290 a.C., na China. E o dia de Martinho Lutero, 1483, na Alemanha. Tá? Então esse dia 10 de novembro é o dia comemorativo disso tudo que eu mencionei. Talvez de outras coisas que minha pesquisa não alcançou. Aqui tem uma entrevista que tivemos ontem com Cristina, né, um vídeo. Cristina falando sobre harmonia conjugal, então é um tema muito interessante. Aqui tem um vídeo estudo sobre regenerações humanas, dentro do aspecto bíblico, teológico. Aqui tem outro vídeo estudo sobre a graça de Deus. Aqui tem um vídeo estudo sobre as 12 partes do conteúdo bíblico. Tá? Aqui tem uma divulgação, né, da Anhanguera.
Aqui tem um tema, né? Um dos assuntos tratados no culto de hoje, né? Que estamos tratando, 3 peneiras. Antes de dizer alguma coisa, antes de divulgar alguma coisa, passe o que você vai falar nessas 3 peneiras. Ou seja, é verdade? Você tem certeza? Segundo, vai demonstrar bondade? Você falando isso demonstra bondade da sua parte? Terceiro, é útil? Vai ser útil para as pessoas? Tá bom? Então, essas 3 peneiras, né, elas são... Inclusive, aqui tem, nessa postagem, tem aspectos bíblicos dela. Aqui está falando do projeto Atendimento Social. E aqui o culto de ontem. Nós tivemos 7 curtidas. Ivete Espíndola, Marcos Brandão, Juliana Correia, Rosimeire Moraes, Cecília Souza, Maria Arideia e Celso Godoy. Tá? Então, todos esses amados curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Agora eu tiro aqui o Facebook e vou lá para aquele momento da oração, quando a gente vai ler esse poema, né? Esse poema aqui, e ele reflete a nossa oração de hoje, tá bom? Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos, de fazer este mundo ser mais abençoado, é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar. Pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor, que nossa vida e convívio promova a felicidade em todos eles, que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles, e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome. Acorda a alma deles para que o mal que promovem a outros, que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome, que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo sempre, em toda a eternidade. Amém. Lembretes. Na descrição deste vídeo, deste culto, né? Você tem, lembrando aí no link 2, que hoje à noite a gente tem uma conversa com Vânia Costa, sobre família. No link 10, 11 e 12, a gente fala sobre casa de apoio. E no culto matutino de amanhã, a gente vai falar o que deveria nos incomodar neste mundo, como cristãos que nós somos. Tá bom? E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com a sua profissão.
E na sua rede social, divulgue que igreja é um hospital aberto de muito amor, amor de Deus para com as pessoas. Tá bom? A gente fica por aqui. A gente vai colocar uma música e a gente vai se despedir nesse momento, tá bom? Ok? Então, Deus abençoe, que hoje seja um dia maravilhoso para você nos seus relacionamentos. Até mais.